Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin e Rafaela Menin. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, a doutora Luísa Ávila, ginecologista, obstetra, especialista em ginecologia endócrina, nossa ginecologista da Menin Med, e que eu e a Rafa, a gente teve o prazer de participar da formação da Lu, ela foi nossa residente e é minha amiga pessoal. Outro episódio eu até comentei da Lu aqui no nosso episódio especial de perguntas, né? Me perguntaram como que eu tinha conhecido meu marido e eu falei que tinha sido através de amigos em comum, que foi a Lu e a Raíssa. Então, bem-vinda, Lu. Muito obrigada. É um prazer trabalhar com vocês lá na Menin, né? Eu sempre me senti extremamente honrada pelo convite de trabalhar na clínica e mais honrada ainda de estar aqui com vocês hoje. E a gente trouxe a Luísa para a gente conversar de um tema que eu amo, né? Que é da minha área também, de ginecologia endócrina. E a Luísa fez especialização em ginecologia endócrina também. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum que aflige muitas mulheres, que é a síndrome dos ovários polimicrocísticos. Isso. E aí, Lu, me conta assim, quando chega uma paciente lá no seu consultório e já chega falando, doutora, eu acho que eu tenho SOP. Como que é? Como que você conduz aí essa consulta? Na grande maioria das vezes eu pergunto, quando que foi feito esse diagnóstico e se foi feito só pelo ultrassom, né? Porque na maioria das vezes a paciente fala, eu fiz um ultrassom quando eu tinha 15 anos e tinha ovários policísticos e aí foi feito o diagnóstico e nada mais, né? Então, normalmente a abordagem vem a partir de como foi feito esse diagnóstico e refazer esse diagnóstico, né? Rever esse diagnóstico para ver se realmente a pessoa tem ovário policístico mesmo ou se foi só um achado ultrassonográfico aí na adolescência. Porque é muito comum, né, Luísa? Nos primeiros anos, após a menarca, que é a primeira menstruação, quando a menina faz um ultrassom, ter os ovários com esse aspecto polimicrocístico, né, que são os folículos dispersos ali mais na periferia. E aí ela recebe o diagnóstico do médico. Você tem síndrome dos ovários policísticos. E não é bem assim, né? Então vamos falar um pouquinho primeiro, então, já que você mencionou, dessa fase da adolescência, né? Porque realmente vira um estigma para a mulher, né? Ela recebe esse diagnóstico, vira um estigma e muitas vezes ela não tem a síndrome, né? Não, e às vezes ela fica com esse diagnóstico aí pro resto da vida, achando que tem esse diagnóstico. Vai conduzindo com isso, muitas vezes entram com uma pílula aí, né? Já na adolescência também, para tratar, entre aspas. E ainda associa com o fato de que a adolescente tem a irregularidade menstrual, que também é característica da síndrome, né? E aí acaba que, muitas vezes, esse diagnóstico é feito errado, né? Então, vamos falar um pouquinho de como que é feito o diagnóstico, né? Primeiro, da SOP mesmo. Bom, o diagnóstico da SOP, né? Como nós ginecologistas sabemos, né, a gente usa os critérios de Roterdã, né, que atualmente são os mais usados, e a gente tem 3 critérios. Né, a paciente normalmente precisa de ter 2 desses 3 critérios quando ela não é adolescente, né, quando ela já é adulta. E os critérios da SOP, né, para a gente fechar esse diagnóstico, é ter uma irregularidade menstrual, né, o que a gente chama de amenorreia, né, ou a paciente não menstrua nunca, ou ela tem normalmente ciclos longos, né, ciclos acima de 38 dias, a gente já começa a acender um alerta ali que tem algo acontecendo. O hiperandrogenismo, né, que é sinais que a paciente tem muito hormônio masculino no corpo, né, excesso de hormônios androgênicos, né, então aumento de pelos em lugares que ela não deveria ter, às vezes o pelo fica um pouco mais grosso, né, muda o aspecto do pelo, acne, queda de cabelo, também são sinais, né, que a gente pode encontrar, ou esse hiperandrogenismo laboratorial, né? Então, tem um aumento desses hormônios androgênios nos exames laboratoriais que a gente faz, né? Na testosterona livre, testosterona total. Então, tem um aumento desses hormônios. E, além disso, tem o critério ultrassonográfico, né? Que encontrar, né, ovários policísticos, né, ovários com esse padrão micropolicístico, folículos em periferia. E aí tem alguns critérios ultrassonográficos que a gente usa, né, Rafa, para
para que o ultrassom ele entre de fato nesse critério, porque não é qualquer achado ultrassonográfico, né? É porque é muito comum, né? Às vezes a paciente vem, eu vim porque eu fiz um ultrassom e me falaram que eu tô com um ovário polimicrocístico. E a gente vai conversar como são seus ciclos. Não, são regulares, menstruo regularmente, né? Tem um muco ovulatório. E você tá com alguma acne, pelos, ou notou alguma coisa diferente? Não. A gente faz as dosagens hormonais, tá tudo certo. Então, ela tem ciclo regular, ela não tem hiperandrogenismo, nem clínico, nem laboratorial. Ela só tem um ovário, né, cujo aspecto ultrassonográfico é semelhante, mas ela não tem a síndrome do ovário policístico, é isso que a Luísa falou. Para ter a síndrome, a gente precisa ter 2 desses 3 critérios. Então, se ela tem um só, que é só ultrassom, por exemplo, não fecha a síndrome, né? Isso é muito importante da gente falar. Exato. E o que isso é muito importante porque existe um estigma de que a mulher que tem a síndrome do ovário policístico, que ela não consiga engravidar. Sim. Né? Então, eu no plantão já atendi muitas pacientes que falaram, eu recebi diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, eu achei que eu nunca ia engravidar, então eu não usava nenhum método, e tô eu aqui grávida, né? Vi uma reportagem agora recente também, que saiu num site de notícias, a chamada era essa. Falaram que eu nunca ia engravidar, engravidei do meu ficante. Aí eu fui ler a reportagem, foi dado um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Então, esse diagnóstico, gente, ele tem que ser feito muito corretamente, porque senão realmente a paciente entra nesse estigma da dificuldade para engravidar, não usa outros métodos, não se preocupa e acaba tendo uma gravidez não planejada. Isso é bem falso também, né? De que quem tem paciente ASOP não engravidar, engravida. exatamente. Não é assim que funciona, Costuma usar o ASOP como método contraceptivo. E normal. Desculpa. E mesmo a paciente que tem ASOP de fato, né? Não é que a paciente é infértil, que ela não vai engravidar nunca, né? Ela pode ter um padrão anovulatório, mas ela pode ter ciclos ovulatórios, né? Ao longo do ano. Né? Inclusive, durante a minha especialização, eles falavam muito que, assim, a paciente que tem SOP, ela não é uma paciente infértil. Como se a paciente ela tivesse uma subfertilidade. Exatamente. Porque não dá para... É injusto eu comparar uma paciente que tem SOP com uma paciente saudável que cicla todo mês, né? A paciente tem 12 ciclos ovulatórios no mês. A paciente que tem SOP tem, 5 durante o ano. E olha Como lá, que eu vou comparar isso, né, de forma justa com uma paciente que de fato está ciclando ali todo mês? Então, a partir do momento que você trata essa paciente com SOP, que ela volta a ter mais ciclos ovulatórios, ou até às vezes faz uma indução de ovulação, aí sim você consegue comparar ela com uma pessoa saudável, né? Ela com a doença é muito complicado você falar que ela é infértil. Porque pode ser que ela tenha alguns ciclos ovulatórios durante o ano e não dá para usar isso como método contraceptivo também. De forma alguma, exatamente. Só a taxa de fertilidade que vai ser um pouco menor pela quantidade de ciclos ovulatórios que ela vai ter, né? A chance de acertar a ovulação fica menor. Mas não quer dizer que não vá acertar, então não dá para ficar correndo o risco também, né? Exatamente. E a síndrome dos ovários policísticos, gente, ela tem uma implicação muito grande na saúde. Então, esse diagnóstico realmente precisa ser feito adequadamente, até para o nosso segmento e para as orientações das pacientes, né? Então, a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre a manifestação da síndrome dos ovários policísticos. Então, além dessas características, né, a gente preocupa muito com a parte metabólica dessas pacientes, né? Tanto que o tratamento principal da síndrome dos ovários policísticos são bons hábitos de vida, atividade física e alimentação. Por quê? Porque na síndrome dos ovários policísticos, a gente tem um aumento da resistência à insulina que vai levar a várias alterações ali no organismo. Aumento de colesterol, aumento da chance de ter hipertensão, aumento da medida ali do abdômen. E isso tudo pode aumentar o risco cardiovascular dessa paciente. Né? Então, é importante, né, Lu, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente ter tempo na consulta, porque demanda muita conversa, né? Com certeza. O que eu costumo falar, né, com as minhas pacientes é porque, assim, padrão ouro para tratamento da SOP é mudança de estilo de vida. Só que parece que na medicina
mudança de estilo de vida resolve quase tudo, né? Então, assim, a paciente já está acostumada a ouvir isso de todo médico. Normalmente eu falo com os pacientes, olha, não é demagogia, Exato. não é conversa fiada médica, porque aqui na SOP realmente é uma coisa que vai mudar a sua vida, né? Então, assim, principalmente no caso da resistência à insulina, né? Quando a paciente ela tem uma mudança de hábitos de vida, começa a fazer dieta, começa a fazer atividade física, ela começa a usar a insulina dela de forma periférica melhor, e aí essa insulina ela passa a agir menos no ovário, né? Então, a paciente que começa a ter esses hábitos de vida, ela pode até voltar a ter ciclos ovulatórios só fazendo isso. Não só, né? Porque fazer dieta, atividade física também não é fácil, né? Mas só fazendo isso, sem entrar com muita medicação, às vezes sem entrar com pílula, sem fazer nada, a paciente ela já volta a ter ciclos ovulatórios só porque ela está fazendo um melhor uso dessa insulina periférica que ela tem a mais, né? A redução de 5 a 10% de peso corporal já pode trazer esses benefícios, inclusive de restaurar um padrão ovulatório adequado. Exatamente. E isso é uma meta atingível, né? Porque às vezes quando a gente fala para paciente que, não, você tem que perder peso, aí a paciente fica, vou ter que perder 30 quilos. Isso daí é uma coisa que, se você for pensar assim, num período, né, de curto prazo, de 6 meses, 1 ano, a pessoa perder 30 quilos é muito, né? Mas você perder de 5 a 10% do seu peso é uma meta que é bem tangível ali, né? Fora que, além, né, da paciente já voltar a ter ciclos ovulatórios com as mudanças de estilo de vida, vai lembrar que isso também vai reduzir vários riscos, né? Para ela, que a Rafa comentou, os riscos cardiovasculares. E é importante também, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que essas pacientes que têm ciclos anovulatórios, gente, nos períodos que ela não ovula, no mês que a paciente não está ovulando, o útero fica sem proteção, né? O endométrio. Então, isso também, com o tempo, a longo prazo, também favorece essas pacientes que têm SOP, ciclos muito irregulares, anovulatórios, ter uma predisposição, é um fator de risco a mais para desenvolverem, inclusive, câncer de endométrio, né? Na idade ali mais avançada um pouco. Então, não é uma coisa à toa, assim, tem paciente que até gosta, né? Eu fico sem menstruar uns meses, tá ótimo. Só que não é isso. Então, nas consultas eu gosto de explicar para ela, além desses riscos todos cardiovasculares, pensando a longo prazo, que nesse período todo ela tá sem proteção endometrial. Você falou uma coisa muito importante, porque realmente a paciente com síndrome dos ovários policísticos que fica muitos meses sem menstruar, o endométrio, né, vamos explicar aqui para o pessoal, ele vai ficando como se fosse assim, gordinho. E aí ele vai ficando espessado, isso pode levar a uma hiperplasia de endométrio e lá na frente há um risco de câncer de endométrio. Então, esse endométrio precisa de tempos em tempos, né, de descamar, para poder renovar as células e diminuir esse risco. E aí, quando a paciente tem síndrome dos ovários policísticos e ela realmente está anovulatória, né, e às vezes com mudança de estilo de vida esses ciclos não retornaram, né, Lu? Aí a gente pode, inclusive, entrar com medicações contraceptivas pensando nisso, né, para regularizar esse ciclo e proteger esse endométrio. Com certeza. Inclusive, isso daí é um baita argumento, né, que a gente usa para as pacientes, porque hoje em dia as pílulas estão muito demonizadas, né? É muito comum. Vocês duas já devem ter recebido várias pacientes com SOP que chegam no consultório e falam assim, eu quero tratar minha SOP, mas eu não quero tomar pílula de jeito nenhum. Só que às vezes a paciente, ou a pílula foi mal indicada lá na adolescência, né? Ou então ela está desinformada, né? Do porquê que a gente está usando essa pílula. A gente não está usando essa pílula só para ela parar de menstruar ou voltar a menstruar. Para regular o ciclo, para regular o Um ciclo, mito, né? A gente tem, justamente por isso, né, que a gente tem que ter o conhecimento suficiente do que acontece na SOP, né, de qual que é, né, a fisiopatologia da SOP, para a gente ter argumento para falar com a paciente. Não, você precisa de usar essa pílula porque eu preciso de que você tenha uma proteção endometrial, né, que é o mais importante, porque a médio prazo isso não vai dar nada, mas daqui 20, 30 anos pode ser que você tenha um câncer de endométrio, que é uma coisa gravíssima, né? Então, assim, às vezes a paciente não quer usar, não quero usar a pílula de jeito nenhum. Então, você tenta fazer ali ciclar uma progesterona, né, que pelo menos a proteção endometrial você está resolvendo. Exatamente, fazendo a descamação endometrial. Só que a pílula também vai trazer outros benefícios. Então, o tratamento inicial, né? Realmente, o pilar principal, atividade física e boa alimentação, redução de peso corporal. E a gente tem, então, né, por exemplo, os contraceptivos, principalmente os combinados, para a gente também otimizar alguns sintomas que a paciente tem.
Então, quando que a gente usa a pílula, Lu? Em quais, além da proteção do endométrio, quando a paciente tem quais sintomas que a gente pode otimizar? Então, a pílula combinada, né, que é de estrogênio e progesterona, né, a progesterona, como a gente já falou, ela vai servir para a proteção endometrial, né, tomar conta ali do nosso endométrio para evitar o câncer de endométrio, como a Duda falou. A gente ainda tem o estrogênio, né, que o estrogênio, quando a gente toma ele por via oral, né, que é o caso da pílula, ele aumenta ali um carreador que a gente tem no fígado que vai diminuir a quantidade de hormônios masculinos, né, testosterona, que está livre no nosso sangue. Isso vai melhorar muito os sintomas hiperandrogênicos, que é pelo, acne, queda de cabelo. Então, até nisso a pílula também ajudaria. Que é parte das grandes queixas das pacientes, né? Elas estão muito incomodadas. Né? E às vezes, mesmo usando a pílula, a paciente ainda não tem uma melhora e a gente pode lançar a mão de algumas outras medicações que a gente vai indicar caso a caso, né? Mas uma delas, por exemplo, a espironolactona, em algumas situações. E quando essa paciente tem resistência à insulina, né, já está ali num pré-diabetes, aí a gente pode usar a metformina. E há alguns anos atrás, né, a gente usava a metformina, falava que tinha SOP e usava a metformina. E não é bem assim, né, Lu? Sim. Hoje em dia a metformina ela é um excelente medicamento para tratamento da SOP, né? Porque a maioria das pacientes elas têm resistência à insulina, mas normalmente a gente indica ou uma paciente que está com um pezinho ali no diabetes, né? Já está com pré-diabetes, está com a glicemia de jejum alterada, está com hemoglobina glicada aumentada também, ou então um paciente que tem SOP, que tem um padrão anovulatório e está pensando em engravidar, também normalmente a gente indica. Pacientes que estão ali acima do peso, têm sinais de resistência à insulina, né? Então, normalmente a gente indica nesses casos, mas não é via de regra para todo mundo. Não, né? Exatamente, isso é muito importante falar, né? Porque tem paciente que chega no consultório falando, eu sei que eu tenho SOP, então eu quero usar metformina, mas às vezes ela não tem resistência à insulina, os exames estão bons e, né, a gente não tem indicação de usar uma medicação que tem um efeito sistêmico de maneira assim, né, para todo mundo, de forma alguma. Exato. E hoje tem se falado muito também na suplementação, né, de inositol. Sim. E qual que é a evidência disso, Lu? Assim, no tratamento de SOP, tudo, eu já vi alguns estudos recentes falando, eu vi que tem sido muito indicado, hoje tem vários suplementos, né, com esse componente no mercado, mas o que tem de evidência mesmo sobre o uso desses suplementos na SOP? Ainda precisam de mais estudos, né, mas o myo-inositol, ele é uma suplementação que ele age no receptor de insulina, também, né, então ele, principalmente no receptor de insulina que está lá no ovário, né, então ele melhora um pouco o ambiente androgênico lá do ovário, né, e assim, tentando trazer isso para o leigo, né, ele vai melhorar, vai reduzir um pouco dessa quantidade de hormônio masculino que está sendo produzido em excesso no ovário, né, por conta da síndrome dos ovários policísticos, e isso lá no ovário vai melhorar um pouco do padrão ovulatório, né, e normalmente o myo-inositol também a gente prescreve para paciente que não tolera a metformina, né? Porque a metformina, às vezes, ela dá muitos sintomas gastrointestinais, né? A paciente, às vezes, fica enjoada. Então, a gente pode levar a mão do myo-inositol nesse caso. Tudo bem que não vai ser tão eficaz quanto a metformina, mas entre usar ou não, ficar sem a metformina e usar o myo-inositol ele traz benefícios. Assim, né? Também Exato. Uma opção menos... com menos efeitos colaterais. Exato. Mas a primeira escolha ainda é metformina. Aí, se ela não tolera, a gente parte para o myo-inositol. Exato. Né? E a Lu falou aí de pacientes que querem engravidar, né? Aí já puxou a sardinha aqui para o meu lado. Porque esse estigma que a gente falou, né? De paciente que tem síndrome dos ovários policísticos não engravida, a gente já falou que não é bem assim. Mas tem alguns casos de ovários que realmente são muito difíceis ali de conseguir fazer o processo ovulatório sozinho. Às vezes a paciente já está com bons hábitos, já está fazendo atividade física, está usando a metformina e ainda assim não consegue. Aí o que a gente faz, Lu? As opções que a gente tem iniciais, né? Vou falar aqui do que eu sei, né? Porque você que é especialista. O que a gente tem, né? Da opção assim, inicial, né? Que é o que eu comentei antes, é a gente tentar fazer que essa paciente ela tenha padrão ovulatório todo mês, né? Então, o que a gente faz inicialmente é
fazer a indução da ovulação dessa paciente com medicamentos que vão dar uma enganada ali no corpo para tentar fazer o nosso ovário ovular, né? Assim, em termos gerais, né? Então, tem algumas medicações, né? Que é o que a gente chama de baixa complexidade mesmo, né? De um tratamento de baixa complexidade para infertilidade, que a gente usa algumas medicações por um período do mês e vai acompanhando para ver se com essa medicação a paciente ela está conseguindo ovular, se não está ovulando. E aí a gente faz esse tratamento por um período de tempo, né? Exatamente. Esse tratamento a gente chama de indução de ovulação com coito programado. Isso. Esse é um tratamento que um ginecologista geral, ele pode fazer no consultório. Então, a minha dica como especialista é, antes de fazer esse tratamento, avaliar o espermograma do marido. Em alguns casos, fazer uma avaliação da perviedade das trompas. Por quê? Porque às vezes você vai induzir a ovulação da paciente ali, vai ficar induzindo a ovulação, e às vezes o marido tem um problema no espermatozoide grave que ela não vai conseguir engravidar naturalmente. Então, eu acho que esse pacotinho básico aí de investigação, ele deve ser feito antes da indução de ovulação para otimizar mesmo a chance de concepção daquele casal. E hoje em dia, então, a gente usa a principal escolha para indução de ovulação é o letrozol. Sim. Durante muitos anos usou-se o clomifeno, clomid, né? E hoje a gente usa o letrozol porque ele tem uma especificidade de fazer, geralmente, um folículo só crescer. E o clomid não. Às vezes, quando a paciente usava o clomid, muitos folículos cresciam, né? E aí aumenta o risco dessa paciente ter uma gravidez. Dessa paciente que tem SOP, né? Ela já tem muito folículo ali Exatamente. pré-antral, então a chance dela fazer uma síndrome de hiperestimulação, isso era muito grande. Exatamente. Eu ia falar sobre isso agora, gente, porque da importância de fazer esse tratamento, né? Apesar de ser de baixa complexidade, aí um tratamento inicial de infertilidade, de fazer o acompanhamento com o ginecologista. Porque o que eu tenho visto, né, na prática, assim, de dia a dia, isso é importante. São pacientes usando por conta própria a medicação, porque a colega indicou, ou porque no grupo de WhatsApp indicou, porque o médico do posto indicou, mas não fez o acompanhamento. Então, gente, é muito importante você fazer o uso da medicação com acompanhamento ultrassonográfico para acompanhar aí o crescimento, né, do folículo. Isso é fundamental, Duda, porque eu já recebi muita paciente assim também, que o médico falou, toma esse remédio aqui, era o clomid, né? E não acompanhou. Toma aqui por tantos dias e vai ter relação e tudo. Só que não fazia ultrassom para ver o crescimento dos folículos, quantos folículos estavam crescendo. Imagina se crescem 7. E ovula 7, vai engravidar de, né? Não, e o risco é muito grande. É grande. Então, como que é o tratamento adequado, né? Fazer com o ginecologista, usando a medicação indicada, fazer o rastreio ultrassonográfico, ver o folículo crescendo. Em alguns casos, a gente até faz medicação para ajudar o folículo a romper, ter certeza que ele vai romper e liberar o óvulo. E aí, o casal vai ter relações, né, de maneira ali indicadas, programadas, de acordo com o crescimento do folículo. Então, esse é o primeiro tratamento, né? Quando tá tudo bem com a saúde reprodutiva do casal, é o mais básico que a gente tem. Se o ginecologista ou o médico, né, da família, do posto, não tiver experiência com esse tipo de tratamento, encaminha, né, para o especialista. É melhor, porque aí faz com segurança, pelo menos, do que a paciente correr o risco de ter uma gestação múltipla ali. Às vezes, não vem só 2, né? Às vezes cresce mais folículos, vem 3, 4, 5. E a questão do clomid, né, virou um uso, assim, todo mundo usa, né? Vai na farmácia, compra. E o problema do clomid é que, além de tudo que a gente falou, né, se você usa por muito tempo, ele prejudica demais o endométrio da paciente, né? Então, a paciente que já tem um quadro, né, de uma dificuldade em engravidar, usa muito uma medicação que causa dano, né? Aí vai prejudicar mais ainda a chance que ela tem, né? Então, aí, quando ela começa a fazer um tratamento correto, ainda tem que recuperar esse endométrio, ou seja, ela vai ter que precisar pelo menos de uns 3 meses aí para recuperar esse endométrio, para depois fazer o correto, né? Ainda tem isso. E em os casos mais complexos, né? Às vezes a paciente que a gente já induziu a ovulação e que mesmo assim ela não engravidou, ou que a gente já detectou que tinha algum outro cofator ali de dificuldade para engravidar, porque às vezes pode ter, né? Às vezes tem uma endometriose, às vezes tem uma trompa que não está adequada. Fator masculino associado. Aí essas pacientes a gente tem que fazer um tratamento de alta complexidade. Sim. Que a gente vai avaliar caso a caso, se vai ser a inseminação intrauterina ou se a gente já vai partir para o tratamento mais avançado, que é a fertilização in vitro, né? Então, você que tem ovário policístico e deseja engravidar,
né? Não é que você é infértil, que você nunca vai conseguir. Mas fique atenta, né? À idade, a quando vai tentar engravidar. Se tem outros fatores de dificuldade, procure especialista, faça esse acompanhamento direitinho. E aí cabe novamente o que a gente fala toda hora aqui, né? Da importância do planejamento reprodutivo. Exato. Todo Então, episódio a gente fala disso. Todo episódio, gente, não tem como fugir. Então, se você aí já tem, né, seus 20 e poucos anos, recebeu um diagnóstico corretamente de síndrome dos ovários policísticos, já está acompanhando, é o momento de pensar no planejamento reprodutivo, né? Porque você pode pensar ali que, às vezes, agora, no momento, você não quer ter filhos, mas que mais para frente você pode ter dificuldade. Então, você já tem que pensar nisso, né? Que você pode ter essa dificuldade, qual que vai ser o melhor momento. Às vezes, tira um momento aí no meio do caminho para congelar óvulos, aproveita, né? que seu ovário tá cheio. Exatamente. Eu tenho pacientes também, né, Lu, que às vezes vêm pensando em fazer primeiro, né, o tratamento da indução de ovulação com coito programado. E aí eu avalio, peço os exames e aí a gente vê a glicose toda alterada, colesterol lá na altura, pressão não está adequada. Então, essas pacientes eu tenho que sentar também, conversar, orientar da importância dela otimizar esses hábitos de vida, procurar os especialistas adequados, cardiologista, endócrino, para a gente ajustar esses exames. Por quê? Porque a gente tem que pensar na gravidez também. Exatamente. Eu brinco muito com elas, olha, eu que vou te ajudar a engravidar, então eu não posso te engravidar e falar assim, ó, toma, obstetra, toma essa bombinha aí pra você agora, com a paciente toda metabolicamente descompensada, né? E a paciente, que puxando agora para obstetrícia, já que você pegou esse gancho aí, a paciente que tem SOP, principalmente uma SOP descompensada, hemoglobina glicada muito alta e tudo mais, ela tem muito mais chance de ter uma diabetes gestacional, né? Pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, exatamente. Assim, do neném ficar gig, né? Ficar grande para idade gestacional, aqueles meninos macrossômicos. Então, ela tem uma chance muito maior do que uma paciente que está saudável, né? Não, fora todas as complicações associadas, né? Total. Que é por trás disso. Então, é um bebezinho que, metabolicamente falando também, já está sendo prejudicado desde a vida intrauterina dele, Teoria né? dos 1000 dias. Teoria dos 1000 dias. Eu tô puxando o gancho aí é. para os nossos outros episódios. Porque, gente, a mãe que tem ali, né? Que já tem o organismo, metabolicamente falando, descompensado, ela tá passando toda essa descompensação para o bebê. Então, é um bebê que vai ter maior fator de risco ali, de além das complicações todas da gestação, do parto, de depois de nascido, né? De ter problemas metabólicos também. De ser um bebê, uma criança, um adulto, com dificuldade, né? De perda de peso, com um fator de risco para obesidade, com fator de risco para ter riscos cardiovasculares aumentados, né? Então, já tem que pensar desde o início. Então, eu, como obstetra, pelo amor de Deus, não me mande essa bombinha. Exato, a gente tem que pensar nisso, né? Com certeza. Eu tenho tanto caso bonitinho, assim, de pacientes que chegaram com colesterol alterado, pressão ruim, glicemia de jejum e glicada também alteradas. Aí eu conversei e falei, olha, vamos ajustar? Vamos fazer 6 meses aí, vamos pegar pesado, melhorar essa alimentação, passar pela nutricionista, fazer atividade física. Se tiver tudo ok, em 6 meses eu te libero para engravidar. E essa paciente, por exemplo, foi muito fofo porque ela voltou a ovular e engravidou espontaneamente depois que eu liberei. Falei, agora você pode tentar. E até um estímulo, porque se a paciente quer muito engravidar, né? Exato. E aí ela ouve isso, não, nossa, minha médica só vai me liberar, vou ter uma gravidez com segurança se eu fizer tudo isso. É até um estímulo a mais, né? Pra ela Exatamente. levar um estilo de vida saudável aí. Com certeza. Ô Lu, e lá no consultório, quando a paciente chega também, a princípio recebendo um diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, a gente já não pode bater o pé assim de cara, a gente precisa diferenciar ali de outras doenças que podem mimetizar, né, e que são fatores diferenciais ali, né? Com certeza. Isso daí é uma questão que a gente tem que bater na tecla para todos os ginecologistas, eu acho, né? Eu vou até dar uma aula sobre o SOP semana que vem lá na residência e tem um slide, assim, grandão escrito. SOP é um diagnóstico de exclusão, que é o contrário que acontece, né? Porque a paciente chega, eu tô com um pelo aqui, SOP, né? Então, assim, a SOP é um diagnóstico de exclusão. Antes da gente
fechar o diagnóstico da SOP, a gente precisa de excluir todas as outras causas que podem causar irregularidade menstrual e aumento dos hormônios androgênios, né? Essa que é a questão do diagnóstico da SOP, porque muita gente não faz essa exclusão. Então, às vezes, tá tratando como SOP, às vezes uma doença da suprarrenal, uma doença mais grave, às vezes está até mascarando ali um tumor, alguma coisa mais grave, e que está tratando ali como uma pílula, como se fosse SOP, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, porque é frequente também. A paciente chega com diagnóstico de SOP há anos, e aí cadê os exames, né? Pra gente diferenciar ali de uma hiperplasia suprarrenal congênita. Não, nunca fiz. Exatamente. Nunca fez, né? A As maioria dosagens nunca hormonais, uma avaliação adequada. Então, assim, realmente, gente, precisa passar com profissionais que são conhecedores ali, né, para poder fazer um tratamento adequado, porque isso vai ter implicação não só na saúde, mas também, dependendo do quadro que a paciente tem, às vezes até no filho que ela vai ter, né? Com certeza, exatamente, né? Que aí tem que, realmente, dependendo do diagnóstico, tem que fazer até uma pesquisa genética, né? Um cariótipo. Então, assim, como diz, o buraco é mais embaixo, né? O diagnóstico da SOP não é uma coisa fácil. Não é tão você simples. consegue esse diagnóstico em qualquer esquina, né? É uma questão complexa que realmente tem que ser avaliado vários aspectos da vida da paciente, né? Exames hormonais, enfim. Várias questões. E por isso, mais uma vez, né, Duda, a gente fala. Não tem jeito, gente. Não dá pra fazer uma consulta ginecológica em 20 minutos. Não dá. Não dá. Gente, não dá. Tá ficando repetitivo. Mas é porque é verdade, tá vendo? Ó, o que é verdade absoluta? A consulta ginecológica precisa ter pelo menos 1 hora, né? E precisa realmente da gente ter esse tempo de conversar, orientar, falar. E outra questão também é essa, né? Atividade física e boa alimentação vai se encaixar ali para todos. Acompanhamento multidisciplinar. Acompanhamento Muitas vezes, multidisciplinar. nesses casos, a gente precisa, né, da SOP. A gente vai precisar, em alguns casos, do endócrino também, do endocrinologista, se for um caso que não é SOP, que a gente exclui o SOP. Com certeza. Né? Se for uma hiperplasia adrenal, aí a gente vai encaminhar. A gente vai precisar de um educador físico, a gente vai precisar de uma nutricionista, de um cardiologista. Da psicóloga. De uma psicóloga. Eu ia puxar esse gancho que eu estava, né, dando uma lida sobre isso. As pacientes que têm SOP, elas têm uma tendência maior de desenvolver tanto o quadro de ansiedade quanto o quadro de depressão, porque tem um desbalanço ali na produção de serotonina e dopamina. E, além de tudo, elas têm uma maior tendência, às vezes, uma baixa de autoestima, porque tem dificuldade de perder peso. Exato. Às vezes, até uma depressão por conta do quadro de uma dificuldade de engravidar, né? Então, assim, um acompanhamento psicológico, eventualmente até psiquiátrico também, né? Exato. É interessante. Verdade. E, Lu, o que você falaria, então, para as pacientes que têm diagnóstico, estão suspeitando que tem síndrome de ovários policísticos? Qual dica que você dá para elas? A dica que eu daria é: pratique atividade física, faça dieta, combata hábitos sedentários, que também é uma questão que a gente normalmente não combate, pega elevador para ir para tudo quanto é lugar, mas é importante combater os hábitos sedentários, que isso muda a vida. Procure um ginecologista especializado que vai fechar o seu diagnóstico de forma correta, vai tratar de forma correta e vai te explicar, né, o porquê que você está tomando todas essas medicações. Porque não adianta você chegar, receber uma receita de um monte de vitamina, um monte de manipulado, e você não saber por que você está tomando essa medicação e por que você está tratando isso, né? E só uma pergunta também, que para essas pacientes que têm SOP, que às vezes está tomando esse tanto de coisa, né, por algum momento ali da vida, para elas não acharem que elas vão ter que tomar isso tudo pro resto da vida, que não é um tratamento também para sempre, né? Que muitas vezes é pontual ali para aquela fase que ela está vivendo, que às vezes ela vai precisar de medicação para ajudar no controle da doença, às vezes logo que foi feito o diagnóstico, que está numa fase mais aguda, mas às vezes com o tempo, né, a gente vai conseguindo retirar esses medicamentos, esse tratamento medicamentoso, desde que ela mantenha os bons hábitos e muitas vezes, às vezes, ela nem precisa continuar fazendo esse tratamento medicamentoso, né? Apesar da SOP não ter cura, né? Não é uma doença que não tem cura, mas ela é perfeitamente controlável, né? Então, assim, quando a paciente ela segue de fato as recomendações, tem uma mudança expressiva dos hábitos de vida, muitas vezes ela consegue controlar, né? E a síndrome ela fica controlada, por vezes até sem medicação nenhuma, só fazendo essa mudança, fazendo um acompanhamento direitinho, a gente consegue retirar as medicações, consegue às vezes retirar a pílula, ela volta a ciclar bonitinho, então ela está
tá controladinha, né? Às vezes não precisa nem de medicação. Aí eu queria falar um negócio de pílula. Sobre a pílula, né, para regularizar a menstruação, né, Lu, entre aspas, porque eu também já recebi muita paciente tentando engravidar. E aí ela fala que foi num outro médico, o médico falou, o médico falou para eu tomar essa pílula aqui 3 a 6 meses para regularizar a minha ovulação. E aí quando eu parasse, exato, eu ia ovular direitinho. E não é isso, gente. Então eu espero que hoje com esse episódio vocês tenham entendido que a gente usa o contraceptivo para proteção endometrial, né, para tirar aquele mal-estar ali dos ciclos irregulares e realmente melhorar esse aspecto do sangramento ali na vida da mulher e combater sintomas. Então, usar a pílula por um tempo, isso não vai regularizar a sua ovulação. Até porque quando a gente usa pílula, gente, a gente não ovula. Não ovula, né? exatamente. É bom frisar isso. Então, quando a gente usa a pílula, ela está inibindo o nosso ciclo menstrual, desde a mensagem lá do cérebro, né? Que o cérebro manda mensagem para os ovários, então isso aí fica bloqueado esse caminho. Então, o sangramento que a gente tem quando a gente usa pílula não é uma menstruação de verdade, né? Geralmente é só pela privação nos dias que a gente fica sem tomar a pílula, sem o hormônio. Então, a gente tá vindo ali com o hormônio, né? Sempre na mesma dosagem, fica regular. A hora que a gente faz a pausa que o hormônio cai, o endométrio só sangra, mas não é uma menstruação porque não teve ovulação. Então, se você usar a pílula e parar depois, não vai mudar nada. Você vai continuar com os problemas que você Exato, aquele ciclo regular que estava ali foi só medicamentoso. Exato, não era um ciclo verdadeiro, né? Na SOP, o tratamento para resolver o problema ovulatório é a indução da ovulação, a melhoria dos hábitos de vida. Agora, a pílula, ela não vai voltar a fazer a paciente ciclar, ovular. É só melhoria de sintomas e melhora de padrão de sangramento, né? Só que, infelizmente, ainda tem ginecologistas que propagam essa ideia para os pacientes, né? Ou, às vezes, que prescrevem progesterona, né, na segunda fase do ciclo, né, por 12, 14 dias para fazer a paciente sangrar. E a paciente acha que está menstruando de verdade e ovulando. Também já recebi caso assim. Sim. Né? E a paciente ficou 1 ano achando que estava ovulando, tentando engravidar, e na verdade ela não estava ovulando. Esse sangramento que ela estava tendo era uma descamação do endométrio por causa dessa progesterona que ela estava usando. E isso aí só está prorrogando muitas vezes, né? O desejo da paciente de ter filho, a tentativa, a angústia, né? O sofrimento. Sim. Né? E às vezes ela acaba atrasando o tratamento de verdade, né? Exato, de procurar o tratamento adequado. Inclusive, essa paciente, uma indução de ovulação que a gente fez, ela engravidou. Aí, tá vendo? Deu bom. É mais fácil do que parece, né? Com certeza. Exato. E, Lu, fala um pouquinho pra gente de onde as pacientes conseguem acompanhar você. Você costuma ser bem ativo também nas redes, você adora falar, né? Das questões ginecológicas, onde que elas podem te acompanhar? Bom, vocês podem me acompanhar no meu Instagram, né, que é @doutoraluávila. Lá eu costumo, né, postar vídeo, informativos, caixinha de pergunta, mostrar mais ou menos ali o meu dia a dia. E vocês também podem me encontrar lá na Menimed Saúde. Isso mesmo. Então, se você está aí, né, com irregularidades menstruais, aumento de pelo, acne, suspeita que possa estar tendo síndrome dos ovários policísticos, marque uma consulta com a especialista para ser bem avaliada, bem orientada e fazer diferença na sua vida. E fiquem atentos nos próximos episódios. Não deixem de acompanhar, de inscrever no canal, de ativar o sininho. E muito obrigada pela participação, Lu. Obrigada, Lu. Prazer foi meu. Até os próximos, pessoal. Tchauzinho.